Vamos lá, galera. O que vocês gostariam de saber sobre política, sobre essas eleições? Vocês têm vergonha de perguntar? As perguntas são anônimas, vocês sabem que eu não divulgo quem perguntou, então se você for de direita, se você for um eleitor do Bolsonaro, pode perguntar, só manda aí. E, obviamente, se eu não souber, ou eu não vou responder, ou eu vou falar, não sei. Gente, se o Lula fosse contra o agro, ele não teria Simone Tebet, uma das maiores ruralistas desse país, apoiando ele no segundo turno. A Simone estaria do lado do Bolsonaro. Por que ela apoiou o Lula? Porque ela sabe do comprometimento do Lula com o agronegócio que ele teve durante toda a gestão dele, e ela sabe que a grande questão central dos ruralistas que defendem o Bolsonaro é de uma ala criminosa do agronegócio que defende invasão de terras, que defende desmatamento ilegal, que defende desapropriação de terras indígenas, que quer passar boiada, como o ministro do Bolsonaro, do meio ambiente, que foi o ministro Salles, defendeu numa reunião. Tem que passar boiada enquanto está todo mundo discutindo outras coisas. Então quem defende é o agro criminoso. Esse agro criminoso é que está do lado do Bolsonaro, não o agro legal. Inclusive, galera, notícia fresquinha, tá? Desmatamento na Amazônia bate recorde em setembro, aponta INPE. O INPE é do governo, tá? É do governo. Os dados são oficiais do governo Bolsonaro. Recorde histórico de desmatamento em setembro desse ano. Isso é o governo Bolsonaro. Tá, peraí, deixa eu trocar essa camisa e tirar o Vitor daqui que tá ouvindo. Até hoje não sei o que o Bolsonaro fez de bom. Se ele faz algo, você pode me explicar? Bom, ele próprio respondeu, né? Quando o Bolsonaro foi perguntado o que você fez de positivo, a resposta dele, não tô de sacanagem, gente, a resposta dele foi: agora as pessoas adoram usar verde e amarelo, né? É isso, gente. O que Bolsonaro fez de positivo pro Brasil nesses 4 anos? Essa é uma pergunta que ninguém consegue responder. Que é comunismo, socialismo, e porque o Lula não é comunista e o Brasil não vai virar Venezuela. É difícil responder em tão pouco tempo. O comunismo, ele é um objetivo final, né? Onde você vai ter o coletivismo implementado, onde os meios de produção são controlados por todos, né? Pelos operários, pela classe trabalhadora. Então você não tem a distinção de classes, além do próprio Estado também você ter aplicado o coletivismo. Isso obviamente não está implementado no discurso do Lula e é uma completa idiotice imaginar que ele faria isso. No discurso de hoje, o Lula enalteceu o empreendedorismo, ou seja, a iniciativa privada, a capacidade das pessoas de abrirem seus CNPJs, abrirem suas empresas e prosperarem. Então não, o Lula não é comunista. Agora, é claro, gente, que fica difícil explicar isso em 1 minuto. É muito complicado, porque você tem o socialismo, que é, de maneira muito rasa, uma prévia para se chegar ao comunismo, que seria o ideal final. E nisso você tem milhões de vertentes e nuances. Da mesma forma, você tem regimes que se dizem comunistas, mas incentivam a iniciativa privada. Existem várias nuances, várias possibilidades. Só que aqui no Brasil, nós não temos um histórico. Nós não temos uma cultura, nós não temos uma sociedade que clama por isso. Não há nenhum projeto, nenhuma iniciativa por parte da esquerda no Brasil para se implementar um regime ditatorial, um regime comunista ou um regime socialista visando a chegada a um regime comunista. Isso é uma ilusão, eles fazem isso para você ficar com medo. E aí eles falam: mas se ele não quer ser comunista, por que ele é amigo de ditadores, de regimes comunistas ou regimes esquerdistas, blá, 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 blá. Bom, ele tem relações com líderes revolucionários há muito tempo e também com outros que herdaram esses regimes e etc. A esquerda, tradicionalmente no Brasil, tem essa aproximação muito por uma questão cultural e histórica. Esses regimes representam mais do que apenas a implementação de uma ditadura comunista. Aí você tem que entender a história da América Latina. Por que esses países tiveram suas revoluções, por que essas pessoas chegaram ao poder e o que representa isso. Que representa, na maioria esmagadora dos casos, uma resistência ao imperialismo norte-americano e à dominância, através do regime capitalista, desses países para se transformarem em simples fornecedores de matéria-prima para os Estados Unidos. Então é muito complexo o assunto.
O que você precisa entender é que enquanto esses países específicos fizeram suas revoluções e tiveram as suas questões, no Brasil isso nunca foi uma questão. O Brasil nunca chegou próximo de se fazer uma revolução ou de se assumir um regime de enfrentamento aos norte-americanos. Então o Lula durante 13 anos, não o Lula, o PT durante 13 anos que esteve no poder, nunca flertou com isso, apesar de manter boas relações com os nossos vizinhos, o que é uma coisa fundamental para qualquer regime político. Agora, o Bolsonaro, sim. Esse sim é amigo e tem excelentes relações e fala com muito orgulho de grandes ditadores da extrema-direita, como Pinochet, e de grandes torturadores e de grandes assassinos, como o ditador da Arábia Saudita, e que ele se orgulha de ter bom relacionamento, ele se orgulha de venerá-los. A Arábia Saudita é essa que proíbe o cristianismo, persegue e mata, esquarteja opositores. E aí o Bolsonaro diz que tem boas relações. Mas então o comunismo seria uma coisa boa? Gente, o comunismo em si, ele não é bom ou mal. O que a gente tem é pessoas, seres humanos, como eles vão aplicar, como eles vão fazer suas revoluções, como eles vão pegar ali o poder, tomar o poder, fazer o regime acontecer. Historicamente, a gente tem história de muito sangue para se poder chegar a um ideal comunista que até hoje nunca foi alcançado da maneira como ele foi realmente imaginado por Marx. Então, quando você pergunta, o comunismo seria uma coisa boa, essencialmente, estruturalmente, como ele foi imaginado? Eu imagino que sim. Só que eu, pessoalmente, aí sou eu, pessoa, não consigo imaginar ele acontecendo da forma como ele foi imaginado. Então aí entra uma questão mais pessoal, opinativa e tudo mais, que vale a pena você estudar e chegar às suas próprias conclusões. Por que as pessoas acham que o Lula é comunista? Aí essa pergunta é maravilhosa. Porque isso é uma estratégia de marketing da extrema-direita. Tá? Isso foi idealizado, isso foi pensado lá atrás, surge lá atrás, mais ou menos na década de 50 ou 60, que eu tenho a recordação dos livros que eu li. Eu li um livro da década de 60 que falava abertamente sobre como nós precisamos satanizar a esquerda. Então, é muito simples. A extrema-direita e a direita liberaloide, que acha que é só tirar o Estado e deixar todo mundo criar as coisas que o mundo vai dar certo, eles acham que a esquerda é inimiga. Então, como a esquerda é inimiga, eles precisam vencer no discurso e na cultura. E como eles fazem isso? Demonizando a esquerda. Isso faz parte de um plano de marketing da extrema-direita. Eles demonizam, associam a Satanás, associam a pedofilia, associam a crime, corrupção, associam a todo tipo de atrocidade possível. E quando eles fazem essa associação, eles criam dentro do imaginário coletivo uma rejeição à esquerda. A esquerda passa a ser vista como uma coisa degenerada, uma coisa que tem o objetivo de destruir, matar, assassinar, acabar com a família, acabar com as tradições, acabar com o povo. E depois disso eles passam a pessoalizar a questão, ou seja, todo mundo que eles consideram que não faz parte da aliança da extrema-direita, que não faz parte dessa direita liberal que quer transformar tudo em menos Estado para poder os bilionários lucrarem cada vez mais, eles falam que é esquerdista comunista. Então Olavo de Carvalho, que foi o grande guru dessa extrema-direita brasileira, falava disso o tempo inteiro. Nós precisamos associar aqueles esquerdistas ao comunismo, que é o grande inimigo. Chamar todo mundo de comunista, que todos atendem à agenda comunista, e dessa forma a gente demoniza todos eles e vence a narrativa. Lula vai tirar nossa liberdade com a internet? Não! Um presidente da República não tem como tirar a liberdade da internet. Isso é outra ilusão, é outro fantasma que eles criaram. Para mim, o Lula cometeu um erro estratégico de comunicação ao usar a palavra regulação da mídia. Termo, não palavra. Porque as pessoas se assustam com esse termo. As pessoas acham que regular significa controlar. Então eles associam, falar se ele quer regular a mídia, isso significa que ele vai implementar um regime chavista e ele vai controlar os meios de comunicação. Isso não é possível no Brasil. Ele não teria apoio das Forças Armadas ou de qualquer outro órgão. Não teria como isso acontecer. Isso não é parte da realidade brasileira. Então, quando ele fala de regular as mídias, ele está falando de iniciativas de deputados e senadores para criarem projetos de lei de regulação, que significa criar regras que já existem, é só aprimorar. O Bolsonaro levou mesmo a transposição do Rio-São Francisco para o Nordeste? Mentira! O Bolsonaro é um vagabundo mentiroso que te engana o tempo inteiro. A transposição começou vários anos atrás, era uma obra que demorava muito tempo. Aconteceu dela terminar durante a gestão Bolsonaro. Sabe quantos % dessa obra foram concluídos pelo Bolsonaro? 7%. Sabe quantos % dessa obra foi realizada pelo PT? 88%.
88% da transposição foi realizada durante os regimes do PT. Como que o Bolsonaro fez a transposição? O Lula vai fechar as igrejas? Eu não acredito, mas quero ter provas. Bom, a prova é muito simples, é só você saber que foi o Lula quem criou e assinou, no caso, a Lei de Liberdade Religiosa, em 2003. Essa lei proíbe o Estado de interferir no funcionamento e existência de qualquer tipo de entidade religiosa, templo ou igreja. O Estado não pode, o presidente não pode chegar lá e determinar fechamento de igrejas, graças à Lei da Liberdade Religiosa, assinada durante o governo Lula, gente. Isso é uma fake news. Criam o tempo inteiro prints fakes de mensagens ditas pelo Lula e etc. E o próprio Marco Feliciano, que foi o grande propagador dessa mentira, já veio a público uma vez admitir que realmente não era verdade. Não vai ter fechamento de igreja nenhuma. Isso é, de novo, fake news para te assustar. O povo da Venezuela sofrendo e você dizendo que o comunismo, o socialismo é bom. Esse é o problema de vocês. Vocês são muito rasos e não entendem que você precisa estudar cada contexto de cada país com sua história, com sua cultura e com tudo que acontece. Em nenhum momento eu falei que o comunismo, o socialismo é bom. Em nenhum momento eu falei que ele é mau. Agora você vai falar pra mim na minha cara então que o capitalismo é só bom? Você vai falar pra uma pessoa que tá morrendo de fome em um país dominado por um regime capitalista e uma pessoa morrendo de fome, você vai virar pra ela e vai falar o capitalismo é bom. Não é uma questão do regime ser bom ou ruim. Você precisa analisar as nuances. Sim, a Venezuela está completamente destroçada. Eu gostaria do regime da Venezuela no Brasil? Não. Enquanto isso, a China, que é outro país comunista, tirou 100 milhões de pessoas da pobreza e erradicou a pobreza extrema do país inteiro. Eu gostaria do regime da China no Brasil? Não! Então é isso que vocês não entendem. O mais importante para concluir é que você entenda que essa não é uma eleição entre capitalismo e socialismo. Esse é o argumento que eles usam para te colocar medo e fazer você votar no Bolsonaro. O Lula governou esse país por 8 anos, mais os anos da Dilma, foram 13 anos de PT no poder. Nós não chegamos perto de ter qualquer tipo de implementação comunista dentro do Brasil. Não é esse o plano de governo do Lula. Não são essas as intenções. Então, vote consciente de que isso não está em pauta. Não há qualquer risco nesse sentido. Muito pelo contrário, o governo Lula foi o governo que mais enriqueceu bancos e instituições financeiras na história desse país. Ele favoreceu o empreendedorismo, ele incentivou a iniciativa privada. E tudo isso está no plano de governo dele. Então não caia nessa lorota. Vamos derrubar o genocida do poder. Gente, uma distinção importante, porque depois que a gente revê o vídeo que a gente fez, a gente fala, poderia ter falado isso aqui. Sobre a questão do socialismo, porque eu falei como se fosse só isso, né? Uma transição para se chegar no objetivo final, que seria o comunismo. Ao longo do tempo, isso foi mudando, isso foi migrando. A política, ela é viva. E todas essas vertentes, todas essas visões, elas vão se transformando com o tempo. A esquerda da época da Revolução Francesa não é a esquerda de hoje. Isso é natural. Então, quando você vê hoje políticos se identificando como socialistas, ou partidos se identificando como socialistas, hoje não mais tem a conotação de que esses políticos e esses partidos visam a ditadura do proletariado, visam a implementação do comunismo. Com o tempo, esses políticos e partidos foram entendendo que a nossa realidade do Brasil é de uma sociedade de mercado. Nós não temos como romper com isso mais. Isso não está mais dentro da pauta nem do debate. Então, como nós podemos, dentro de um regime capitalista, estabelecer medidas que preservem as nossas empresas estatais, que preservem a dignidade humana, que preservem os direitos humanos, que estabeleçam bases fundamentais para a sociedade poder prosperar, que tente nivelar as classes sociais de alguma forma, que ajude os mais pobres e necessitados, que auxilie as minorias a terem possibilidade de lutar. Tudo isso todas essas questões passaram a ser as pautas do socialismo visto aqui no Brasil. Então, quando você vê um partido ou político se identificando como socialista, não imagine nem por um segundo que essa pessoa está visando uma revolução ou a implementação da ditadura do proletariado. Essa não é a realidade, embora, é óbvio, tenha meia dúzia que sim.